Eu não sei se você sabe o significado da Sexta-feira Santa. E é por isso que a gente convidou hoje o padre Zé Tom, que é maravilhoso. Normalmente a gente vê atrás das picapes, porque ele é o padre DJ, mas hoje sem som, hoje no silêncio, hoje em contrição, a gente repensa esse sacrifício de Cristo. Padre Zé Tom, muito obrigada por estar aqui, sua bênção. Estava com vontade de vê-lo, também, de mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida. Eu já tive o privilégio de conversar com o Padre Zé Tom depois de tudo que ele passou com a Covid-19. O Padre Zé Tom ficou internado... 23 dias, 8 dias entubado. 8 dias entubado, 23 dias internado. E Deus disse... Quase 2 anos atrás, tá pertinho? Não é a hora, a gente ainda precisa de você e do seu trabalho, né? Ele me quis de volta e estamos aí trabalhando. Que bom. E um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Padre, sentar aqui pertinho do senhor. Vamos lá. Qual é o significado real da Sexta-feira Santa? A Sexta-feira Santa, ela é um marco para a vida cristã. Porque a gente passa essa quaresma todinha meditando a renúncia, o porquê da renúncia. E a Sexta-feira Santa é onde Jesus ele vai resgatar de vez, destruir o demônio, né? E aqui vai ser o cume da paixão. Paixão significa sofrer, né? Ele vai sofrer para nos resgatar, vai pagar o preço do nosso resgate. Então, Sexta-feira da Paixão é a Sexta-feira da dor, do dia que Jesus vai morrer por cada um de nós. Quando a gente fala assim, Jesus morreu pelos nossos pecados, algumas pessoas não compreendem e pensam, mas que pecado? Do que a Bíblia fala? Do que a igreja se refere? Porque tem gente que não entende o seu próprio pecado, os seus erros, né? Até porque eu entendo que o ser humano, ele busca ser cada vez melhor, estar cada vez melhor. Exatamente. O pecado, ele tem 2 dimensões. Tem aquele que foi originado em Adão e Eva, lá no princípio, ou nos primeiros, né, como a teologia gosta de tratar. Aquele pecado trouxe o pecado para o mundo. A desobediência entrou no mundo. O pecado de Adão e Eva não foi necessariamente comer a maçã, mas sim desobedecer a Deus. No primeiro domingo da quaresma, a gente meditou as 3 tentações que Jesus sofreu no deserto. E a primeira leitura falava da tentação também que Adão e Eva sofreram. E ali o demônio montou um projeto de destruição da humanidade. E como ele achou que derrotando Adão e Eva, né, os primeiros homens e mulheres, ele achou que agora Jesus, como homem, tentado também da mesma forma, de uma forma até mais proporcional, ele continuaria esse projeto. Só que aqui ele já foi derrotado, porque quando a gente viu lá, Jesus, no fim da terceira tentação, usa a palavra, né? O demônio usa a palavra, ele também usa a palavra e sai daqui, Satanás, e os anjos vêm e servem. Então, para quem não conhece as tentações, uma delas foi em relação à fome que Jesus estava passando. É a primeira. Em jejum no deserto. Porque quando ele oferece a árvore, né? Que Deus fala para eles não mexerem, a primeira atração foi comer o fruto. Depois olhar o fruto, depois desejar o fruto. Então, por um lado, carnal. Com Jesus, ele oferece o pão também, porque Jesus estava ali jejuando, já há 40 dias. Ele deixou de comer e para mostrar que parece que há uma fraqueza quando você está com muita fome, mas no lado espiritual, Jesus mostrando que não. Se você se agarra com a palavra, ela te sustenta também. Por isso ele diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aliás, o jejum é uma experiência muito maravilhosa, né? Quando a gente faz esse jejum meditando na palavra de Deus, porque a gente realmente consegue ultrapassar aquelas horas e... assim, como supre, a palavra de Deus supre, né? A comunhão com Deus supre essa necessidade da carne. Porque a gente precisa educar a carne. O pecado, ele não educa. Santo Afonso, ele vai dizer uma coisa que parece um escândalo. Ele diz que o que leva a alma para o pecado é a própria misericórdia.
Aí quando eu li isso, meu Deus, como assim? As pessoas, elas estão viciadas a achar que Deus é só misericórdia. E aí falar, então vamos pecar, que Deus perdoa mesmo. Então, quando ela esquece que por detrás da misericórdia vai vir a justiça ou julgamento, né? E aí ela vai perceber. E por isso, na quaresma, a gente passa fazendo a penitência. É a oração para fortalecer, é a esmola para a gente também se desapegar das coisas materiais, e a boca precisa parar, para o corpo entender, esse corpo físico, humano, que ele tem que ter um freio. E aí, quando você joga na dimensão espiritual, o demônio faz a gente pecar com o quê? Com o próprio corpo, com o próprio desejo, com a própria comida, né? Aliás, durante esta quaresma, especialmente, a gente teve tanta oportunidade de colocar em prática a solidariedade, né? Exatamente. A caridade, tanta gente precisou. Continua precisando. Eu vim essa quaresma toda oferecendo nas minhas redes, cada dia um lemazinho: ajudar, calar, né? Partilhar, oferecer mais. Porque eu venho pregando nas missas, nos domingos e durante o dia, por que a gente tem tanta dificuldade de ofertar? Por quê? Para Deus. Deus pede 40 dias apenas. A gente tem 325 dias, né, entre aspas, livres para comer, para fazer o que quer. Nesses 40 dias, ele pede sacrifício. Por que a gente não consegue? Né? Então, esses exercícios não é uma imposição, é uma ajuda, é um serviço para que a gente consiga agradar a Deus. Ai, gente, mas a Bíblia não fala à toa. É melhor dar que receber. Exatamente. Experimente doar. Mas vamos continuar com as tentações de Cristo. Sim. Então, a primeira foi, se você é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pão, né? Exatamente. E Jesus não cedeu a essa tentação. Não cedeu. A segunda? A segunda, ele vai para o lado do exibicionismo, das estrelas, da autoimagem, né? Manda Jesus saltar daquela montanha e os anjos virão. Por quê? Não precisa você pregar esse Deus humilde, mostra que você é Deus mesmo, se exiba, vai lá na frente de Jerusalém e se exuba para ele, né? E aí Jesus, ele diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Usa a palavra. Né? E ali ele mostra que não é esse exibicionismo, não é essa grande, porque até então existia uma cultura de que Jesus iria vir muito poderoso, o Messias iria vir o cara mais poderoso do mundo, e ele vem de forma muito simples, quebrando e desmantelando essa visão humana, né? O poder está no amor e na caridade. É aqui que ele traz a grande obra de misericórdia. E aí as pessoas acabam se enganando, né, nesse período. E aí a gente tem que ir pregando e ensinando as pessoas. Porque às vezes você, para orar, você não precisa que todo mundo veja que você está orando, que você está rezando. Pelo contrário, né? A Bíblia fala que é para a gente ir para o nosso secreto. Para um quarto e ali você e Deus. Para jejuar não precisa botar. E os fariseus faziam isso, eles botavam sacos, escreviam passagens bíblicas, Bíblia na testa, fazia cara de fome. Então era todo um exibicionismo, né? A gente pode também não confundir que às vezes a gente usa a arte, que a gente usa a música, isso não é se exibir, porque às vezes vão dizer que o Padre Zeton está falando, e ainda mais eu que trabalho com música, né? E a gente está aqui diante de um programa. Não, é você fazer a dimensão das coisas de Deus com outro fim. Né? E aí a segunda tentação, ela bate muito nessa parte, né? Do desejo de se aparecer, se destacar, do ego, né? E hoje a gente vê muita gente pecando vaidade. assim. E aqui eu ensino, sai um pouco das redes sociais, desliga um pouco o celular. Aí tem até lá uma das coisas que eu coloquei de serviço na semana: evita pegar o celular quando você estiver conversando com alguém, só se for urgência. Porque às vezes você está num papo, está ali, né? Né? Então evita um pouco. São coisas até porque é tão desagradável para quem está conversando com a gente, quando a gente pega o celular, a pessoa se sente tão desprestigiada. Exatamente, e até falta de etiqueta, muito, né? Pegar, atende o celular, fala no celular. Era coisa no seu tempo. Exatamente. A terceira tentação de Cristo. Eu chamo de a mais diabólica que existe. Eu até pregando lá no primeiro domingo, eu me emocionei. A paróquia não percebe, só quem conhece mesmo, que eu embargo, porque o demônio, ele foi ali no mais profundo do seu ser diabólico para tentar Jesus. Por quê? Quando ele fala, eu te ofereço todos os meus reinos,
na realidade, não são os reinos dele, são os reinos de Jesus. Esses reinos são todos aqueles que Jesus vem resgatar. Olha onde ele vai. Ele sabe que Jesus vem para resgatar esses que ele tomou, que ele sequestrou. E aí ele disse para Jesus assim, olha o que tem pelo fundo. Precisa ir para a cruz, não. Deus quer que você morra na cruz. Ajoelha aqui diante de mim, você tem tudo de graça. Entendeu como é diabólico? Indo naquela ferida, porque o amor de Deus é tão grande por nós, e oferecendo uma forma mais fácil, né? E aí Jesus diz, adorarás somente teu Deus, afasta-te, Satanás. Exorciza, porque ali ele foi muito cruel, né? E Jesus mostrando que conosco ele também vai ser cruel, ele vai nos tentar de forma cruel, para que a gente ceda em situações que a gente seja fraco, que pode ser a nossa fraqueza. Às vezes tem pessoas que têm uma fraqueza especial e ele sabe. Então a gente precisa prestar esse culto de adoração a Deus e de fidelidade. E aí ele é derrotado. E aqui a gente chama da primeira derrota do demônio. A concretização se dará na cruz que a gente está comemorando hoje. Mas aqui vem a derrota por quê? Porque ele não conseguiu ir à frente com o projeto que ele começou lá com Adão e Eva. Então a gente chama Jesus de um novo Adão. E aí eu até meditava que Adão, ele pecou comendo sem precisar, porque ele tinha tudo. E Jesus negou até mesmo o que ele precisava. Sabe que isso me faz pensar muito nos nossos dias, né? Muitas vezes a gente se afasta das coisas de Deus, dos valores do reino de Deus, achando que vai ser mais gostoso se eu fizer desse jeito, se eu fizer daquele outro. Mas no final a gente vai experimentar um vazio tão grande, uma dor tão grande. Assim, não precisa. Parece às vezes que andar com Jesus, que andar com Deus é sacrifício, mas na verdade é só consequência boa, né? É maravilhoso. Por isso ele diz, quando a gente souber que a gente tem que perder a vida, a gente vai ganhar a vida, que é a vida eterna. E ele vai dando os sabores da vida eterna nas graças que ele vai nos fornecendo, os acessos que a gente vai tendo, as vantagens que é ficar com ele, o alívio da dor, fortaleza. A plenitude que a gente sente, né? Exato. Quando a gente vive com Deus, é algo indescritível. Exatamente. E isso que tem faltado para muitas pessoas, é saber que essa é a relação que a gente tem que ter com Jesus. Mas sabe o que acontece? As pessoas estão muito acostumadas com a autonomia da vida. A gente tem autonomia de se vestir, a gente tem autonomia de que vai comer, a gente escolhe o que vai comer, quanto vou dormir. Hoje eu posso dormir até mais tarde, eu vou. Só que a gente esquece que nós não temos essa autonomia com Deus. É Deus quem manda. É Deus quem faz. Agora, se a gente não confiar de tudo aquilo que vem de Deus é para o meu bem, aí por isso que eu começo a fazer as coisas como eu quero, achando que eu vou linkado naquilo que eu falei lá da primeira tentação. Deus é bonzinho, então eu vou continuar pecando, uma hora eu me resolvo com ele. E aí pode cair por água abaixo. Ai, gente, mas é tão bom viver na dependência de Deus e confiar que todas as coisas vão acontecer para o seu bem quando você vive de acordo com os preceitos de Deus. Nossa, isso não tem preço, não. Exatamente. Experimente. Mas vamos lá. Aí, Jesus não cedeu a essas tentações e ele foi crucificado. Ele vai ser crucificado porque ele precisa concretizar esse projeto de resgate. Então, não é que a gente aqui hoje, na sexta-feira, a gente está comemorando a morte de Jesus. Não. Aqui tem um sentido muito profundo. Esse sangue derramado, essa água que jorrou do lado aberto, é aonde ele nos resgata. Aqui nasce a profundidade da igreja. Aqui nasce o cristianismo de uma forma profunda. Então a gente tem uma adoração por tudo que Jesus faz. E essa morte é a prova de amor por nós. É a prova máxima, que ela vem desde quando ele vai preso, rejeitado, abandonado, achincalhado, torturado, trocado por um bandido. Você entende? A humilhação de carregar aquela cruz, de um sirineu ter que carregar junto e ele morrer. Só que a gente esquece de uma coisa, os discípulos também esqueciam. Jesus sempre avisou que
que o Filho do Homem, ele sempre frisava isso para dizer que ele era homem e Deus, ele avisava que viria a ressurreição. A atenção é para a ressurreição, mas é preciso passar por aqui. Aqui é o caminho, é preciso passar pela cruz. Por isso ele diz, quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente precisa entender que a dimensão do sofrer vai, e ele vai sofrer a maior das dores. Ninguém é capaz de ir até ali. Né? Aqueles que passam por sofrimento, que acham que é o fim, que não tem mais condições, para meditar a própria dor do Cristo, com todo esse contexto, e ali na asfixia, perdendo tudo que tem no corpo, e ainda ser capaz de dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o maior presente de Deus para a humanidade, sem dúvida nenhuma. A gente ter o privilégio, né, dessa intimidade com Deus através do sangue de Cristo é algo que nos constrange, que tem que nos constranger mesmo. Exatamente. Agora, o mais lindo de tudo isso é que a gente vai celebrar no domingo a ressurreição de Cristo, a Páscoa. Né? E é muito belo porque desde a morte de Cristo vai vir o pôr do sol. Hoje vai vir o pôr do sol. Então daqui até o pôr do sol de amanhã, que é sábado, nós consideramos um dia em que a igreja está em espera, está em luto. Então aqui não se tem missa, não se tem sacramentos, não se tem celebrações. Por quê? Porque estamos nesse vácuo da morte. Aí quando chega o pôr do sol do sábado, que já configura domingo, já vem a vigília da ressurreição. É a missa mais linda que você possa imaginar de se celebrar. Eu celebro com toda a pompa, com toda a glória, com toda a piedade, com toda a dedicação. É uma vez no ano, é uma missa que tem muito significado, é o significado da ressurreição, do batismo, da adesão a Jesus Cristo, da derrota do demônio, né? E o anúncio dessa paixão, dessa Páscoa. Páscoa significa passagem. Então é a passagem que Jesus passa pela morte para nos levar para a vida. Né? Então assim, e o domingo é aquele dia de ter essa alegria. Por isso, nós cristãos cultuamos o domingo. Né? Existe aí até denominações que gostam do sábado, porque Deus descansou, mas o domingo foi o dia da ressurreição, o dia da glória. E antes de tudo isso, né, Jesus nasceu num lar judeu. Os judeus comemoram até hoje o sábado, né, porque eles ainda esperam um Messias que a gente já conhece. Já está aí no meio de nós. Que coisa boa. Padre, foi muito bom te receber. Sua paróquia é onde? Minha paróquia, ela fica lá no Grajaú, aqui em São Paulo. Fica no extremo sul de São Paulo, região de Grajaú. O bairro é Jardim Reimberg, paróquia Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. E aí, eu quero que você acompanhe o padre no Instagram, Padre DJ Zeton? Isso, @Padre DJ Zeton, Instagram, Twitter, Facebook, por onde quiser me achar, @Padre DJ Zeton. E eu vou dar uma dica, convido o padre para ir até a sua cidade, que ele faz uma balada santa como ninguém. Poderosa, é maravilhoso mesmo. Na oportunidade perfeita, o senhor volta aqui para fazer essa pra Deus gente. Deus quiser. Tá bom? Bom? Muito obrigada. Foi uma alegria muito grande recebê-lo e ouvir tantas coisas importantes que a gente precisava recordar para viver o verdadeiro sentido do dia de hoje. Eu que agradeço essa amizade, sempre estar junto, de poder falar de Deus. Esse programa que leva tanto conteúdo bom, né? Nas tardes aí para as nossas mamães, para o povo que te acompanha. Os papais também, tem papais, papai e mamãe aquele que gosta de cozinhar, de fazer tudo. Um dia eu vou vir aqui para cozinhar, sabe? Eu sou cozinheiro. Demorou! Júlia, já combina. Tô prometendo aqui, ó. A produtora já tá ali, olha. Então até a próxima, padre. Até a próxima. Muito obrigada. Bom programa.